Então tranquilo. Bom, meu nome é Andrés Godoy Delbem. Eu vou apresentar um artigo do Journal of Gastrointestinal Surgery, do JOGS, dentro desse projeto que a gente está desenvolvendo do Clube dos Cirurgiões. O artigo que eu vou apresentar é esse, o pH Impedance Parameters Associated with the Improvement of GERD, Health-Related Quality of Life Following Anti-Reflux Surgery. É um artigo que foi aceito na revista em 17 de outubro e publicado online em 27 de outubro do ano passado. Então, como introdução, a doença de refluxo é uma patologia, a patologia mais prevalente nos Estados Unidos do trato digestivo, do trato gastrointestinal. Estima-se que 25% da população tenha. Os sintomas impactam negativamente a qualidade de vida e de 20 a 30% dos pacientes não têm uma boa resposta ao tratamento conservador. A pH impedanciometria é considerada hoje o padrão ouro no diagnóstico, porque ela consegue detectar o refluxo ácido, o refluxo pouco ácido, o refluxo não ácido. Além disso, ela consegue ver a extensão proximal desse refluxo e a duração, ela consegue medir bem. Porém, pouco se sabe quais são os parâmetros que podem ser avaliados a pH impedanciometria como preditores na melhora da qualidade de vida dos pacientes que são submetidos à cirurgia. Bom, esse estudo foi realizado na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Eu gostei da ideia do Lorenilson na última apresentação. Esse é o hospital deles lá, um hospital que dá um pouco de inveja na gente, né? Trabalhar num lugar desse. É muito bonito. Opa! Ele foi um estudo retrospectivo feito através do levantamento de prontuário eletrônico de pacientes submetidos à cirurgia entre 2014 e 2020. Eles têm um N grande, né? 265 pacientes em 2 anos é bastante coisa para a doença de refluxo. Só que desses pacientes foram excluídos 157 que não foram submetidos à pH impedanciometria no pré-operatório. Então, o N total do estudo foi de 108 pacientes. Aqui, só para ter uma ideia, um comparativo entre os pacientes incluídos e excluídos no estudo, né? Então, de importante, a gente percebe que a idade dos pacientes era bem diferente do pessoal que fez a pH impedanciometria e os que não fizeram. Então, os pacientes que não foram submetidos à pH impedanciometria eram pacientes com uma média de idade maior, e também a presença de esofagite, a endoscopia e esôfago de Barrett. O que é explicado, são pacientes mais graves e provavelmente por isso não foram submetidos à pH impedanciometria. Mas isso também pode impactar nos resultados, né? A princípio, o estudo foi feito em cima de pacientes com patologia menos agressiva e mais jovens. As características gerais dos pacientes incluídos no estudo, né? Então, eles avaliaram raça, etnia, sexo, idade, IMC, uso de IBP no momento do exame, uso de bloqueador de H2, o score da qualidade de vida no pré-operatório, que eu vou explicar direitinho um pouco mais para frente, e a satisfação de estado atual. Então, alguns detalhes aqui importantes. A grande maioria era branca, com um predomínio de mulheres, 75% mulheres, entendeu? A grande maioria estava em uso de IBP durante a realização do exame e nenhum deles estava satisfeito com o estado atual, por isso indicada a cirurgia. Então foi utilizado um questionário validado sobre a qualidade de vida relacionada à doença, através de 9 perguntas sobre o impacto da pirose, da disfagia e da medicação no dia a dia dos pacientes. E sempre avaliando de 0 a 5, sendo que 0 era sintomático e 5 gerava sintomas incapacitantes. O score final, então, variava de 0 a 45. 0 se todas as perguntas fossem respondidas como assintomático e 45 se todas as perguntas fossem respondidas como sintomas incapacitantes. Aqui nós temos as perguntas, né, que fazem parte do questionário,
Então, primeiro era quanto ruim é sua pirose, se você tem pirose quando se deita, se tem pirose quando está de pé, se você tem pirose após as refeições, se a pirose faz você mudar sua dieta, se você acorda devido à pirose, se você tem dificuldade para deglutir, se tem dor à deglutição e os medicamentos que faz uso afetam o seu dia a dia. Esse questionário foi aplicado antes da cirurgia, 2 semanas após, 6 semanas após, 1 ano após, 3 anos após e 5 anos após. Então, as características dos pacientes, né, que foram levadas em consideração nesse estudo foram idade, sexo, raça, etnia, IMC, uso de IBP e uso de bloqueador de H2. Os parâmetros avaliados na pH impedanciometria foram o uso de IBP, o tempo de exposição ácida, o demister do paciente, o full column, que é o refluxo quando ele chega a atingir até a parte superior do esôfago, a duração do refluxo, o índice de sintoma e a probabilidade de associação de sintoma. E também avaliaram o tipo de cirurgia realizada, se foi Nissen ou Tupé. Só vale ressaltar que no trabalho eles deixam isso bem claro, não existe um protocolo no hospital se o paciente deve ser submetido a Nissen ou Tupé, isso aí fica 100% a critério do cirurgião. Mas existe uma tendência de que os pacientes que são mais idosos ou que têm distúrbio de motilidade, o pessoal parte mais para Tupé do que para Nissen. Então, aqui alguns resultados, né, da avaliação desses pacientes. Então, o EED, a presença de hernia tal e a manometria. Cabe destacar aqui que no EED quase metade tinha uma motilidade anormal. Muitos tinham hernia tal, 63% dos pacientes tinham hernia tal e a grande maioria por deslizamento, assim como a gente encontra no nosso meio também. A manometria, 70% dos pacientes tinham um exame normal. Em relação às outras características, né, de endoscopia, pH, impedanciometria e tipo de cirurgia, o que chama a atenção? 63% dos pacientes estavam em uso de BP. O tempo de exposição ácida anormal também aconteceu na maioria dos pacientes, com 64,5%. Eventos de refluxo acima do normal, então os episódios que o paciente apresentou o refluxo acima do que era esperado, também 75,7%, e o índice de sintomas positivos em 83,5%. A incidência entre Tupé e Nissen foi muito semelhante. Quando foi avaliado os resultados, né, que foi feita uma análise bivariada e multivariada em cima de cada um daqueles itens dos pacientes, o que chamou atenção, o que mostrou significância estatística, foi a fundoplicatura Nissen, teve uma relação inversa, na verdade. Então, os pacientes que foram submetidos à fundoplicatura Nissen relataram um menor aumento na qualidade de vida. Em outras palavras, os pacientes que foram submetidos a Tupé tiveram uma resposta melhor. E o tempo de exposição ácida também teve uma relação inversa. Os pacientes que apresentavam um tempo de exposição ácida normal relataram um maior ganho na qualidade de vida em relação aos pacientes que previamente à cirurgia tinham um tempo de exposição ácida anormal. O restante dos parâmetros não teve nenhuma significância. Então, os próprios autores levantaram algumas questões que poderiam ser discutidas sobre o próprio trabalho deles, né? Então, primeiro foi que foi um estudo realizado em apenas uma instituição. Então, isso aí, como são dentro do mesmo hospital, com os mesmos cirurgiões. Opa! Acho que caiu. Eu caí. Oi. Alguma coisa aconteceu aqui que eu caí. Vamos ver se... Vocês estão me vendo ou estão vendo a minha tela da apresentação? Tá. Beleza.
Não, tá joia. Para mim aqui apagou e apareceu vocês. Agora eu já voltei na minha tela aqui. Então, primeiro que o trabalho foi feito em uma única instituição. Então, como são os mesmos cirurgiões, com os mesmos protocolos, isso pode dar algum erro na avaliação dos dados, né? A hipersensibilidade ao refluxo, que é uma patologia descrita relativamente recente, que inclusive foi melhor identificada tanto com a impedância quanto com a manometria de alta resolução, que é o paciente que ele tem um refluxo normal, mas apresenta uma hipersensibilidade. Isso hoje é bem documentado. E muitos desses pacientes que foram submetidos que foram utilizados no trabalho, na verdade, eram pacientes que não tinham esofagite e podem estar incluídos pacientes com hipersensibilidade ao refluxo, que a literatura mostra que tem uma boa resposta à cirurgia. A influência do uso da medicação antes e após o procedimento. Como assim? Esses pacientes, muitos deles estavam usando o medicamento antes do procedimento e alguns continuaram usando e outros pararam. Então, isso não foi avaliado de forma adequada, como eles próprios colocam. Então, um paciente que estava fazendo uso do medicamento antes, faz a cirurgia, apresenta uma melhora, mas para de fazer, isso aí pode influenciar também no que ele considera como alteração de qualidade de vida. O critério de avaliação da melhora da qualidade de vida, né? Eles foram submetidos ao questionário antes da cirurgia e algumas vezes após a cirurgia. E isso às vezes pode levar a um erro de interpretação, porque o paciente ele pode achar que não está tão ruim antes da cirurgia, coloca que o critério dele não é tão ruim, mas logo depois da cirurgia ele percebe que ele estava muito ruim mas aí ele não tem como mostrar essa diferença tão grande, porque ele não deu uma nota tão baixa no começo. Talvez se a avaliação fosse feita somente no pós-operatório, ele avaliando como ele estava e como ele está, tivesse um resultado melhor. E por último, eles citam a fidelidade entre o resultado da pH impedanciometria e o Bravo. O Bravo é um sistema que a gente tem muito pouco no Brasil. Ele é um sistema de avaliação de pH esofágico que é feito por endoscopia. Ele é um dispositivo que é colocado por endoscopia e fixado na mucosa distal do esôfago. E esse dispositivo fica ali, ele transmite dados de forma sem fio para um aparelho que fica na cintura do paciente e depois de um determinado tempo ele se solta e sai nas fezes. E ele é muito usado nos Estados Unidos, por isso que eles citam o Bravo. Mas não existe trabalhos mostrando a fidelidade entre o tempo de exposição ácida da pH impedanciometria, se ele é compatível ao tempo de exposição ácida que se observa no Bravo. Assim como eu também não encontrei se existem trabalhos relacionando a pH impedanciometria com a pH-metria convencional que nós temos aqui no Brasil. Então, como conclusão, eles concluíram que o tempo de exposição ácida normal foi o único fator predictivo identificado a pH impedanciometria pré-operatória que demonstrou a qualidade de vida no pós-operatório, que demonstrou melhora na qualidade de vida no pós-operatório. Cabe ressaltar que, como foi mostrado no começo, de todo o universo de pacientes que foram submetidos à cirurgia eram os pacientes mais leves, né, que tinham doença mais leve. E também os pacientes submetidos à cirurgia de Tupê referiram melhora na qualidade de vida em relação uma maior melhora, vamos por assim, na qualidade de vida em relação aos pacientes submetidos à cirurgia Nissen, o que normalmente não é relatado no geral, mas nesse estudo em específico foi o que foi relatado. Então queria agradecer e estamos aí para discutir um pouquinho o caso. Obrigado.